Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. Esse podcast tem o propósito de falar de saúde mental. E hoje, eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, estamos recebendo um convidado muito especial. É o Gildimar, psicólogo clínico, e eu vou convidar vocês para ficarem ligados, compartilhar, curtir e ficarem atentos, porque o nosso tema hoje é terapia de casal. Quando você precisa fazer? Eu vou passar a palavra para o nosso convidado, ele vai se apresentar, o Gildimar, psicólogo clínico, e ele vai fazer a apresentação dele mesmo. Fique à vontade, Gildimar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia e Dr. José Lourenço. Doutora Tânia, mas eu vou chamar de José e de Tânia, Sim. Tá? Entre os colegas. Eu sou Gildimar. Eu peço desculpa a vocês pela minha voz, tá? Enfim, eu estou tentando recuperar de uma gripe. Eu sou psicólogo clínico, sou professor universitário e sou terapeuta de casal. Fiz a formação em terapia de casal pelo Instituto do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Faço uma formação agora que ela é um pouco mais completa e depois eu vou explicar a vocês no decorrer como que se dá uma formação de terapeuta de casal. Aí quem pode fazer pelo Instituto PAD, Ciências de Comportamento de São Paulo também. E atuo na clínica com atendimento individual e atendimento a casais. Sou psicólogo de CREAS, da cidade de Poço das Trincheiras. E faço outras coisas aí, como escrever, pesquisar. Mas o foco da minha pesquisa é a área de relacionamentos com um relacionamento patológico. Acho que é algo pouco conhecido na sociedade, mas existem pessoas que amam de forma doentia, né? Em que momento o amor adoece? Então, é importante perguntar em que momento o casal deveria procurar terapia. Olha, pessoal, que legal. Estamos aqui hoje com um ilustre convidado. Convidado humilde, ele tem outras formações aí que ele não falou, é filósofo também. Então, hoje o episódio promete, assim como o anterior foi muito bom, hoje talvez seja até um pouco melhor do que o anterior. Então, fiquem com a gente, compartilham, escutem, aprendem aí um pouquinho com o nosso psicólogo, filósofo, tá bom? Tânia, vamos lá, Tânia. Vamos lá. Nós, todos vocês já conhecem o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, está sempre por aqui. E a gente tem esse podcast para discutir sempre questões relacionadas à saúde mental. E hoje, como falamos, estamos recebendo esse psicólogo, que é, como o Dr. José Lourenço falou, e como nós vimos, é uma sumidade. E eu gostaria de perguntar a você o seguinte, Gildimar. Para a gente é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Quando é preciso, quando é necessário o casal procurar fazer uma terapia, procurar um psicólogo como você, especialista em terapia de casal? Hoje a gente tem que pensar a terapia de casal em um outro contexto. A terapia de casal ela é preventiva. Diferente de outras terapias que as pessoas procuram quando tem sintomas aparentes, a terapia de casal deveria ser buscada por toda e qualquer pessoa que mantém um relacionamento. E que em algum momento ela se percebe que tem dificuldades numa comunicação assertiva. Quem chega à clínica de casal chega por diversas questões. Sejam elas de relacionamento afetivo, financeiro, religioso, sexual. Então, a clínica de casal, ela acolhe o casal no seu dia a dia. É o cotidiano. Há uma quebra nas conexões. Há uma dificuldade de se encontrarem. Eu me percebi um dia na clínica de casal, quando passei a observar que inúmeros amigos terminavam seus relacionamentos porque não conseguiam dialogar. Eu já vi muita gente legal falar para mim, olha, eu me separei. Comunicação, né? E faltava comunicação. A gente não pensa algo que assim do tipo, que é com quem a gente vai casar, quem a gente vai levar para nossa casa. A gente vai escolher uma pessoa, quem? E aí a gente escolhe alguém em um dado momento para morar junto.
Mas a gente esquece que aquela pessoa também tem uma história, e às vezes diferente da nossa. Tem uma família, ela tem sonhos, ela tem desejos que provavelmente não foram realizados, mas que eram previstos, mas que aí se encontraram, né? Então, o casal, quando ele decide morar junto, eles deveriam ter algumas conversas que não aconteceram. E não aconteceram por quê? Porque os nossos pais também não souberam como orientar, porque os nossos avós não souberam como orientar. E aí, mais recente, é que algumas pessoas começaram a entender, olha, é importante cuidar dos que cuidam. A gente fala da terapia para a criança, a gente fala para o idoso, fala para o adulto e os casais. Quem são os terapeutas que vão se dedicar a cuidar dos casais? A terapia de casal, ela não tem uma vertente de ser certo ou errado. O terapeuta não tem um lado para cuidar, né? Eu vou, de um lado, atender o homem, eu vou proteger o homem porque eu sou homem. E sendo uma mulher, eu vou proteger a mulher porque eu sou uma mulher. Não. O terapeuta, ele acolhe o casal. Ele acolhe a história do casal. E junto com eles vão encontrar caminhos possíveis, né? Eu brinco muito com os meninos, né? O terapeuta de casal, ele nem casa nem separa. Né? Sim. Olha, a bênção é dada pelos padres, pastores e outros religiosos. Certo. Mesmo porque também quando casam, se torna um único coração, uma única alma, né? A gente espera. Deveria. E aí essa ideia do uno, né, tornar-se um, só acontece se houver a conexão. O diálogo. O diálogo, né? Cede um, cede o outro. Isso. Respeitam-se as diferenças. Os dois vão aprender a conhecer o outro. Gildemar. Que a gente vai chamar de um lugar de que, assim, um completa o outro, não na parte que falta, porque os dois são inteiros. Uhum. Mas é ainda que não precise de você, eu quero estar com você. Seguir juntos. Seguir juntos. Quem é que mais resiste a procurar? Porque se é o casal, é evidente, tem que os dois estarem convencidos que é importante procurar. Existe resistência de um dos lados? É mais comum que o homem, por exemplo, resista, não queira ir? É mais uma iniciativa da mulher? Ou é comum que os dois realmente decidam e haja esse diálogo e eles vão em busca da terapia de casal, fortalecendo isso, rever o que precisa ser revisto? Hoje os dois vão juntos. Eles vão juntos já num lugar que talvez, às vezes eu me preocupo. Porque acredita-se que buscar a terapia de casal seja o último estágio, né? Eu vou à terapia quando os dois já não estão mais conseguindo solucionar. É como se a terapia fosse aquele último antídoto para resolver o casamento. E é? Ele teria que ser o primeiro. Uhum. Mas não quer dizer que não possa dar certo. Sim. Nesse momento que os dois procuram por ter uma briga, outras questões, eles estão muito inundados, né? É aquela inundação de verdade, né? De menosprezo, de crítica. E a gente precisa acolher o sofrimento dos dois. Os dois estão corretos com perspectivas diferentes, né? E aos poucos, sem uma resposta, porque o terapeuta de casal não tem uma resposta, né? Assim como o psiquiatra, o psicólogo especializado em outras áreas, né? Essa resposta, ela é construída. Né? E essa construção, ela se dá a partir da perspectiva do terapeuta. Então, a gente tem terapeuta de casal em diversas abordagens. Todas estão corretas, todas são pontos de vista e perspectiva de acolher o casal. O ideal é que esse psicólogo ele tenha a formação em psicologia e tenha uma formação específica em atendimento a casais, para possibilitar entender como funciona esse processo de acolhida de duas mentes, né? São duas pessoas sentadas à sua frente, que são duas pessoas com duas histórias, dois contextos, né? Que se cruzaram em algum momento, né? Hoje a gente já fala em terapia de casal para namorados. Sim. Ou de Que casais ideal. em duas casas. Seria bem ideal, logo cedo começar. Estão pensando em casar. Uhum. Mas a gente fala terapia de casal para pessoas que já moram em uma mesma casa, e já têm um casamento há um certo tempo e que estão em uma crise. Que é esse lugar. Quem procura? Os dois. Hoje a gente não vê as pessoas querendo se separar. Hoje a gente vê as pessoas tentando encontrar respostas. Querem ficar juntas. Resgatar o que perderam? Mas perde. Às vezes há uma traição. E a traição nem sempre é com outro parceiro ou outra parceira.
A traição ela pode ser financeira, ela pode ser por omissão, ela pode ser por um certo, que a gente vai falar de um menosprezo. O outro me critica tanto, me menospreza tanto que eu vou me silenciando. A falta de validação? Pode ser. Essa falta de acolher o outro. Né? E esse acolhimento às vezes se desgasta pelo trabalho, se desgasta pelas vezes que as pessoas não conseguem sentar no final do dia e conversar, se desgasta por não ter a capacidade de sentar para ouvir. E isso aí gera de um outro lugar. Às vezes essa pessoa também, ninguém nunca parou para ouvir. Ou então também a paixão passa, né? Passa. Muitas pessoas ficam no estado de paixonite, paixão, por meses e anos. A ciência tenta quantificar isso no espaço temporal, mas existem vários conceitos, de acordo com vários pesquisadores e estudiosos, mas tem pessoas que ficam aí numa paixão quase que eterna, e aí quando essa paixão abaixa os níveis, e aí vem a realidade, né? Geralmente é 3 meses, tá? A paixão é um ferimento, né? Ela deriva de uma atração. Em um belo dia nós nos atraímos por alguém. O que são 3 meses? É mais ou menos o tempo de um possível primeiro contato. Certo. Tá? Não que se tenha que morar juntos. Então, um belo dia você encontra com alguém que desperta em você um desejo e você quer conhecer um pouco mais. E então você passa a conviver. E esse estágio, porque a gente coloca um período assim, 3 meses, pode ser um pouco mais? Pode. Que é onde a pessoa apaixona-se por o que ela imagina do outro. Projeta, né? Ela começa a construir essas projeções, ela começa a modelar os comportamentos. E aí, doutor José Lourenço, é onde entra a psiquiatria, que começa a trazer para a gente um outro olhar, dizer, olha, semelhante a um dependente de álcool e outras drogas, uma pessoa que tem uma dependência emocional amorosa ou afetiva é tão danosa quanto, porque vai gerar o mesmo sofrimento, né? Que a gente vai chamar de uma dependência emocional afetiva, que o outro deixa de viver, abandona sua vida em prol daquele relacionamento. Isso às vezes acontece em um final de semana, tem gente que muda toda a sua história, tem inúmeros relatos de pessoas que conheceram uma numa festa, no outro dia foram morar juntas, tem pessoas que abandonaram faculdade, abandonaram casa, abandonaram filhos, para ir viver uma paixão. E isso não é saudável, né? Não tem como ser saudável. Pode dar certo? As chances são mínimas. Sim. Né? Por quê? Porque quando ela conhecer a pessoa real, aquele ser humano com as suas limitações, há frustração. Né? Então a gente coloca assim, que depois da paixão, todo adulto encontra o outro. O outro que é si mesmo. Né? Quando eu me apaixono, eu vou me apaixonar por o que eu idealizo. Mas essa idealização, ela não permanece. Ela não vai ser uma coisa eterna. A gente passa a conhecer o outro e o outro também nos conhece. E nem que é o momento da vulnerabilidade. Né? Nem sempre está preparado. Os casais têm medo. Isso, para enfrentar isso. Sim, tem muita gente apenas namorando. Isso. E aí, quando o outro se aproxima para conhecer o real, eu me afasto, termino o namoro e vou para outro relacionamento. Para viver sempre a fantasia da paixão. E a fantasia, Tânia e Judemar, é o seguinte, às vezes, em muitos relacionamentos, quando a gente inicia esse contato, a gente vê aquela pessoa como se fosse uma tela em branco. E aí, essa tela em branco, a gente identifica algumas características daquela pessoa que a gente projetou como o modelo ideal de pessoa. E às vezes consegue achar 1 ou 2 características, supervaloriza essas características e se apaixona por aquilo. Às vezes até exagera, mas esquece de todo o contexto, de todo o restante das outras características. Aí, com o passar dos dias, das semanas e dos meses, essas características supervalorizadas vão amenizando, vai vindo a realidade, o peso da realidade, e a pessoa consegue, às vezes, identificar as outras características que não são compatíveis. E aí que entra os conflitos. Chega a desilusão. Né? É onde os casais chegam e falam, olha, eu conheci outra pessoa. Você na verdade, não é a pessoa que eu namorei. Mas era a mesma pessoa. Era a mesma. Sempre foi a mesma. Isso. Você se tornou outra pessoa para mim. Qual? Será que acolher o outro não seria acolher a si mesmo?
E aí a gente tem que ter cuidado, porque acolher o outro não é permitir que o outro nos diminua, nos desrespeite, não é permitir a violência, não é permitir a grosseria, é tornar o outro apenas uma pessoa, né? Que no final do dia ela pode também cometer erros. Gildemar, na sua experiência como terapeuta de casal, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Muitas vezes, um quer mudar o outro, né? E aí é que começam os conflitos. Quer que fale, que faça, que pense, que se adeque ao outro. Quer dizer, termina querendo anular. A gente pode fazer duas perguntas. Acho que até vale para a gente também, né? E aí eu sempre faço duas perguntas. A primeira, como se conheceram? E a segunda, como foi o primeiro ano de relacionamento? Isso tem muito a nos dizer. Porque no momento que eles conseguem dizer como se conheceram... É a base? Eles conseguem dizer para eles que antes dali também tinha um sonho, tinha uma história, tinha um emprego, tinha uma fantasia, e que às vezes não conversaram sobre isso. Casaram, foram morar juntos, e aquela parte que não foi vivida, aquela parte que faz parte da história. Porque a gente ainda tem uma ideia que duas pessoas casam e a partir dali elas começam a viver. Não, elas já viviam. Há uma vida antes do casamento. E é como acolher essa vida, como se acolherem. Que é onde torna o sujeito real. E aí esse sujeito real é aquele que reconhece, que passa a atração, passa as paixões, mas se constrói um verdadeiro amor. O amor pelo outro enquanto outro. Então, talvez os sonhos não vividos possam ser importantes para outra pessoa, mas nós nunca falamos sobre isso. Quem tem mais dificuldade de aceitar o fim do relacionamento? Porque, de repente, seria o ideal ir antes da crise. Às vezes já chegam para tentar salvar o relacionamento. E aí, em regra, o que é que você diz? Consegue? Ou eles conseguem enxergar e se conscientizarem que muitas vezes é melhor realmente o término. E isso é o ideal. A verbalização, ela acontece mais por parte das mulheres, por uma questão cultural. Nós ensinamos as mulheres a falarem dos seus sentimentos. Então, pode acontecer que em nenhuma das sessões, um fale mais que o outro. E o silenciar não é porque não houve fala, houve um comportamento ali. Os comportamentos eles precisam ser observados, acolhidos também. Agora, na clínica, o sofrimento é igual, na vida é igual, né? O homem ele sofre tanto quanto a mulher. A gente costuma falar, homem não chora, homem não tem emoção, não sente, né? Homem não sente. Não é assim. Ele sente, ele chora. Ele também não tem respostas. Ele se preocupa em salvar o relacionamento. Eu percebo. Ele quer também. Às vezes ele só não foi ensinado. E se comunica de forma diferente, né, Gildemar? Nessa questão de quem toma a iniciativa de verbalizar o término, ou a probabilidade de terminar, geralmente é as meninas. Vocês, meninas, que fazem isso. Tem esse mecanismo cultural, que vocês são educadas a isso, a verbalizar os seus sentimentos, mas eu acredito também que tem algo talvez até espiritual, biológico aí. O fato de vocês serem mais bem acabadas, de vocês serem mais polidas, terem mais qualidades do que nós meninos. Então, os homens muitas vezes falam por linguagem não verbal, porque nós nos comunicamos, né, de diversas formas, verbalmente, de comportamento, como o Gildemar falou. Então, nós meninos, a gente às vezes dá indicativos por gestos, atitudes. E às vezes vocês não conseguem captar isso. Pronto. Isso é um dos debates frequentes que chega à clínica. Mas eu dei sinais. As falas precisam ser assertivas. A gente precisa falar para o outro. Pedir ajuda quando necessário. Acolher. Porque imaginar que o outro é capaz de perceber e às vezes o outro não dá conta. E aí eu fico nesse lugar de que meu comportamento mudou e você não percebeu. Mas às vezes o outro comportamento também da pessoa também houve mudanças. Então o casal ele precisa construir nessa relação a capacidade de falar
sem que essa fala possa gerar uma crítica, sem que possa gerar um menosprezo. Porque imagina estar num lugar de que alguém te menospreza sempre. Sim. Essa pessoa vai perdendo emocionalmente a capacidade de falar, de externar suas emoções. Por quê? Porque o seu companheiro, a sua companheira, não valida esse lugar. Ela começa a dizer assim, eu estou em um lugar onde não há uma validação. Porque no início, né, Judemar, não houve esse diálogo aberto e franco. Sim. Às vezes eu tenho o grato prazer de atender jovens, ora meninos, ora meninas, com conflitos afetivos, amorosos, sofrendo em crise de ansiedade por término de relacionamento. E aí, naquele processo de entendimento e acolhimento, depois de um certo tempo, às vezes na primeira consulta, às vezes na segunda ou terceira consulta, eu falo sobre alinhar conceitos. Porque às vezes o conceito de amor do Judemar é diferente do meu conceito de amor, a linguagem do amor. Então, para o Judemar, ser amado é ter um companheiro, uma companheira que traga um copo de água para você assim. Você sabe, nossa, eu gosto da água geladinha com 3 pedrinhas de gelo. Isso é a forma de demonstrar amor. E às vezes para mim, para minha companheira ou então para o meu companheiro, o legal seria uma rosa, um abraço, um cafezinho quente. Então cada um tem a sua linguagem de amor. E às vezes isso não é definido ou falado, e aí as pessoas identificam o amor de uma forma como você aprendeu, só que o outro identifica de uma outra forma. Então, a partir do momento que isso é conversado, e você sabe o que agrada, o que desagrada um ao outro, ou de que forma que um fala ou não fala, fica mais fácil com o decorrer do relacionamento, fazer essa leitura. É por aí mesmo? Sim, é possível, tá? Ele vai se apresentar em contextos bem diferentes. Dos adolescentes, que tem o tempo de Cronos como algo, né, ao seu favor. Né? E nós temos depois aqueles que já não dispõem mais do tempo de Cronos, mas dispõem das memórias de Cronos, que é um outro lugar, sim, que é olhar para o passado. Né? Entrar em um relacionamento é se permitir começar do zero, ainda que se tenha experiência. Para que a gente não comece a buscar fantasmas em outra casa. Eu vejo algumas pessoas dizer, olha, mas no meu outro relacionamento não era existe. Outro relacionamento. Ele não existe mais. E eu começo a cobrar da pessoa algo que era de uma outra pessoa. E ela não tem para oferecer. Trazer os traumas dos outros relacionamentos. E aí você fez fantasmas, por isso você fez aquela pergunta, quem verbaliza mais? Às vezes o homem não verbaliza. Às vezes a mulher verbaliza. Sim. E às vezes há verbalização, mas há também uma obstrução. Que é geralmente quando ele chega na terapia. Ou seja, um fala e o outro já não escuta mais. Ainda que estejam ali, os dois juntos, há um bloqueio emocional. Dizer assim, eu não consigo mais ouvir você. E ambos certos e corretos. Corretos. E com as suas verdades, né? Corretos com as suas verdades. Com as suas verdades. E aí, é possível juntar as duas verdades? Então, é interessante, a gente observa desde o início aí na sua fala e no nosso diálogo que o terapeuta de casal é ideal porque a gente vê que os relacionamentos, então, restam evidentes que ficam prejudicados pela falta de diálogo. E nem sempre é fácil conversar, mas a falta do diálogo pode atrapalhar demais. Aliás, só atrapalha. Então, buscar um terapeuta de casais é uma oportunidade de você estar ali dialogando, é uma oportunidade de facilitar esse diálogo e rever certos comportamentos, não é isso, Gildemar? Sim, a terapia de casal, ela está em um lugar que acolhe o sujeito na sua dimensão como um todo. Né? A terapia de casal, ela vai acolher alguém que pode estar ou não em uma fase depressiva, que ela pode ou não ter ansiedade, que ela pode ou não ter um outro transtorno, que ela pode estar desenvolvendo uma doença degenerativa, sim, que ela pode ter uma doença crônica. Ou seja, o terapeuta de casal acolhe o casal e as possíveis questões que apareçam. Né? Porque a gente tem, por exemplo, 70% das mulheres, mais ou menos isso, que
em algum momento teve câncer de mama foram abandonadas pelos seus companheiros. Infelizmente. Então, a gente tem uma estatística muito alta. Muito ou seja, alta. se tiver uma doença, a gente ama para sempre, mas o para sempre, se tiver uma doença, não é mais para sempre. Um dos companheiros tem uma doença degenerativa, então acaba o casamento. Acaba um o dos amor. companheiros, uma das partes, vai precisar ser acompanhado por um tratamento psiquiátrico. E chega esse discurso do tipo, eu não quero usar nenhum medicamento porque eu não quero mostrar que sou frágil. Sim. Né? Eu não quero que minha companheira saiba ou que meu companheiro saiba, porque eu não quero me colocar como vulnerável. E aí eu pergunto, né? O quanto de empatia, de acolher, de afetividade tem nesse casamento? Olha só, Né? Tânia, a dificuldade que é ser terapeuta de casal. Por isso que agora há pouco o nosso convidado falou da formação. Então, é um psicólogo que tenha feito uma pós-graduação na área. Então, não é qualquer cursinho de final de semana, Não curso pode, de extensão. Isso. Então, é uma formação longa, mesmo porque o terapeuta de casal tem o desafio de entender e auxiliar dois seres humanos ao mesmo tempo com as suas verdades, Uhum. lidando inicialmente, mas não deixando para trás as outras esferas da vida da pessoa, porque na terapia de casal, teoricamente, vai falar só sobre a questão afetiva e amorosa, mas isso é a esfera que talvez naquele momento está causando maior prejuízo. Mas o terapeuta de casal, ele está olhando possíveis diagnósticos psiquiátricos que essa dupla possa estar tendo de forma individual ou de forma compartilhada, patologias físicas e biológicas que estão comprometendo. Então, por isso que na hora de vocês forem contratar um profissional, olhe a formação adequada desse profissional. Até porque eu, enquanto psicóloga clínica, a gente sabe que a escuta de uma pessoa, ela tem que ser muito cuidadosa. E como o doutor José Lourenço falou, você imagina o terapeuta de casal receber duas pessoas, ter e ser imparcial, e ter uma escuta e uma fala assertivas. É preciso a competência e realmente estar preparado para isso, não é isso, Gildimar? Se a pessoa optar, por exemplo, fazer uma formação, tem que ser um lugar muito sério. Formação com supervisão. Não pode ser uma formação aí de final de semana e achar que já é um terapeuta de casal, né? Sim. Agora eu estou em uma formação, ela acontece online, devido a ser professor aqui no estado de Alagoas, está na região Nordeste, ela acontece presencial também em São Paulo e eu acompanho na modalidade online. Online ao vivo. Todas as quintas-feiras. Tem também as supervisões, tem os grupos de estudos, toda semana. Porque eu não posso pensar um terapeuta de casal que tenha uma única formação. Que ele tem uma ênfase. Eu sou terapeuta de casal e eu só vou lidar com ansiedade. Sim. O terapeuta de casal vai lidar com duas pessoas de forma presencial e, às vezes, outros. O sogro, a sogra, os filhos, né? A terapia é do casal, mas o casal ele não está isolado da sociedade. E você que está passando aí por uma crise no seu relacionamento, é importante ter esse cuidado. Eu, por exemplo, não atendo, não sou psicóloga de casal. E eu já ouvi na clínica, principalmente eu sou especialista em atender mulheres, atendo homens, atendo pessoas acima de 15 anos, e eu já ouvi o seguinte: uma vez eu já ouvi de uma paciente dizer, eu já procurei um profissional que quase fez eu me separar do meu companheiro. Então é muito sério. Se não for para um profissional, se você quer fazer o casal que está tendo alguma dificuldade até de comunicação e procura um profissional sem um cuidado devido, como bem enfatizou o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, e que não tem a competência, cursos e a qualificação de, por exemplo, o nosso colega aqui, o nosso convidado de hoje, o Gildimar Guilherme, psicólogo clínico, psicólogo de casais, e com experiência e capacidade técnica para fazer. E não somente isso, que tenha também o discernimento, a competência, a prudência, a tranquilidade. A gente tem que ter muito cuidado, né? O psicólogo de casal ele não pode defender, ele não está ali nesse lugar de defesa, com exceção, tá? Se
e somente se, tem alguns psicólogos que atendem, eu não. No momento da segunda sessão, eu faço uma pergunta muito específica, que são sobre os casos de violência. Sim. Violência e traição eu não atendo. Porque eu não posso imaginar um relacionamento onde alguém esteja sendo violentado. Isso aí tem que se encaminhar para outros órgãos competentes. Nem posso imaginar um relacionamento onde um casal está buscando, por alguma dificuldade, superar e construir um relacionamento saudável, uma das partes está sendo traída. Tá? É uma questão minha. Agora, se a parte que está sendo traída pretende falar em algum momento e não está sabendo como, aí sim pode ser conversado. Então, há esse lugar de que a gente precisa ter cuidado. O psicólogo de casal ele não tem uma receita pronta, Sim. ele tem uma técnica de como vai ser trabalhado e ele não tem que dar respostas. Ele não tem que levar o casal a permanecer junto ou se separar. Essa decisão é do casal. Claro que eles vão entender com o tempo, de forma imparcial, de forma racional, com as emoções presentes, mas sem que essas emoções possam inundar a ponto de ele não conseguir entender. Alguns casais dizem para mim o seguinte: se eu tivesse entrado na terapia, eu não teria perdido aquela pessoa que eu tanto amei. E às vezes tem dificuldade de ir para um outro relacionamento. Eu recebo pessoas individuais, adultos, que recorrente me traz términos não solucionados. É porque repete comportamentos. Além de repetir comportamentos, muitos desses pacientes apresentam patologias psiquiátricas que, se não forem tratadas de uma forma adequada, a bioquímica cerebral vai fazer com que ele não consiga colocar em prática a moral, a ética, os conceitos, o que ele acha que tem que ser feito, ou o que ele aprende durante a terapia. Então, por isso que muitos pacientes que tendem a repetir comportamentos têm um movimento químico aí que está favorecendo essa repetição. Por isso que quando o colega psicólogo ou quando o psiquiatra recomenda ou sugere que seja feito esse tratamento duplo, é necessário tentar fazer duplo da melhor forma ou o mais rápido possível. Nós sabemos que isso tudo tem custos, né, Judemar? Sim. Por isso que eu sempre recomendo, já falei isso em alguns episódios, a questão do planejamento financeiro. Então, às vezes, tá com o psiquiatra, eu falo, olha, o senhor, a senhora necessita da terapia, mas faça um planejamento financeiro para você conseguir arcar, que tenha um começo e um meio já com um orçamento definido, para poder você não fazer 2 ou 3 meses, se frustrar, ou então não ter aqueles resultados esperados. Nós sabemos que não existe um tempo determinado, isso depende do avançar. Mas tem como estimar aí, Judemar, quantos meses que tem que ter esse planejamento financeiro desse casal para poder custear um tratamento razoável aí? Não. E sim. Sim. A gente tem uma previsão se for uma questão específica. Tá? Alguns casais vão à terapia do tipo, olha, a gente mora em 2 cidades e agora uma das partes tem que morar em uma outra cidade. Ou a gente morou junto a vida inteira e uma das partes agora precisa ir morar em um outro estado. Então, assim, precisa entender qual a questão. O que levou o casal à terapia e tem possíveis respostas que eles vão conseguir encontrar esse lugar. Quando envolve outras questões, que sejam elas já de saúde biológica, exige do casal uma questão orçamentária, ou seja, eles vão ter que adaptar a vida. Né? Então, atender um casal que tem questões biológicas, estão numa fase de adaptação, estão em crise, o casal não sabe como manejar essa questão, é um tempo. Tá? Inicialmente, para se ter uma possível resposta, 4 sessões, para que a gente possa apresentar para o casal o diagnóstico. Então, faz o primeiro atendimento individual, do casal. O segundo a gente faz individual. Por quê? São quase as mesmas perguntas, mas envolve também esse cuidado a respeito da violência, que uma das partes pode estar sofrendo, pode ser o homem também, porque a gente tem ideia de violência apenas com a mulher,
culturalmente, que a mulher que está sendo violentada. Tem casos de homem também sendo violentado, né? E se houver possibilidade, a gente faz a terceira sessão e apresenta o possível diagnóstico do contexto e como pode ser trabalhado, se o casal deseja continuar em terapia. Alguns casais, eles já querem a resposta, né? Na primeira sessão. Eu vou ficar junto? E se eu fizesse 10 sessões? A gente não pode garantir, né? Porque aí seria usar de má fé. Sim. Eu ia vender um produto, eles iriam ficar ali 10 sessões, mas as emoções já estão ali inundadas, eles já não conseguem se ouvir. Mas eles podem aprender? Pode. Então, eu sempre falo e aprendi isso com a minha grande mentora, a minha mestra, que é a Carol, que a terapia de casal é preventiva. Sim. Desde as coisas mais simples, né? Por quê? Porque a gente acha que terapia é uma questão complexa. A gente fala de uma terapia se fosse para alguém que tivesse um transtorno. Eu falo da terapia se alguém tivesse com uma falta de sentido para viver. E eu falo de uma terapia de casal que às vezes o outro não consegue olhar e sentar ao lado. Né? De uma terapia da vida, do mundo da vida que está acontecendo. Nós precisamos tirar desse lugar da terapia, de um lugar que ela só está voltada aos transtornos também, tá? E colocar a terapia como um lugar de afeto. De entendimento, né? De conhecimento. Né? Gildemar, os filhos, o desemprego e outras questões afetam provavelmente de maneira significativa, às vezes até o diálogo, e um casal pode chegar a grandes crises por conta disso. Pode. Eles se frustram, às vezes, com as escolhas que os filhos fazem, tá? Porque na nossa cultura, a gente já coloca meio que pré-determinado, né? Aqueles que nasceram irão casar, e os que irão casar irão ter filho. E os que terão filhos serão avós. E a gente sai descrevendo a história do outro sem perguntar ao outro. Aí eu sempre falo, né? Eu dou aula em um curso de pedagogia, eu falo, olha, é necessário cuidar da base. Uma boa formação a uma criança de 0 a 6 anos, que os pais tenham essa boa formação, eles vão conseguir criar crianças felizes. Crianças felizes, adolescentes felizes, adultos felizes. Então, o desenvolvimento conta muito. Então, por exemplo, você pode encontrar um casal que uma das partes consiga economicamente, financeiro, manter organizado. E outra parte vai ser o terror da casa. Mas os dois se amam. Os dois querem construir um futuro, mas tem um problema. Você pode encontrar um casal onde um tem uma determinada religião e o outro não tem. E os dois se amam e querem casar. E casar em qual igreja se um tem e o outro não tem? São de partidos políticos opostos. São de famílias que não aceitam. Não, você pode casar, mas não com uma pessoa dessa família. Sim. Como se o desejo fosse um lugar onde a gente pudesse colocar, né? Ou trocar de roupa. Eu escolho uma roupa. O desejo a gente não escolhe. Em um dado momento, você se percebe a desejar alguém. A manutenção desse desejo é o quanto que o outro se permite se tornar vulnerável, né? Eu costumo brincar que o casamento é o lugar mais vulnerável que existe. Porque expõe o outro. Não é? Suas qualidades, seus defeitos, né? Imagina um belo dia tu dormir com alguém que não faz parte do seu contexto. E você confiou. Confiou pelaquela paixão, confiou por aquele desejo. E aí você vai expondo ao outro você. É por isso que muita gente também tem medo, outros têm traumas. Querendo ou não, o relacionamento dos pais acabam influenciando, né? E aí vocês vão ouvir o que é comum, que eu ouço com frequência. Mas eu tenho um dedo podre. E aí esquece, talvez não tenha acesso, e muitos não sabem, doutor José Lourenço, da repetição dos padrões de comportamento, né? Não existe dedo podre no relacionamento, né? O que existe é um comportamento repetido infinitas vezes, tornando-se um hábito irrefletido. Então, no primeiro momento que meu corpo se depara com aquela situação, ele vai buscar no meu repertório. O que está armazenado, né? Se meu repertório for fugir, eu vou fugir sempre. Se meu repertório for aceitar, eu vou aceitar sempre. Então, uma pessoa que está em agressão, ela pode aceitar aquilo como uma coisa normal. Uma pessoa que foge nas primeiras dificuldades, ela entende o quê? Que é normal. Certa vez, uma amiga me disse, Gismar, na minha família, todo mundo se separou. Eu disse, todo mundo quem? Essa minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e todas as minhas irmãs.
Eu disse, você, ela disse, eu estou pensando em deixar o meu marido, porque se as outras conseguiram viver sem, eu também posso. Eu disse, mas você também pode viver casada. Quem disse que não pode? Mas se todos fizeram, mas você não precisa. A gente precisa entender o contexto. Né? O contexto da separação de um casal ele é contextual. O que levou à separação? Né? Foi esse momento de perder a ilusão, de tornar o outro real, de não dar conta. Houve uma questão biológica, financeiro. Ou um mix, né? Às vezes é um pouquinho de tudo isso. Um pouquinho. Um pouquinho de tudo. A gente vai juntando pequenas parcelas. Né? Mas se nós fôssemos... O que mais salva, enfim... o que mais agride as relações, enfraquecem as relações, como estamos falando aqui, a falta do diálogo, não é isso? E o que colabora para que isso... Ok, o diálogo vai acontecendo, fica mais fácil, mas o que é mais presente? Hoje os casais também perderam um outro lugar. A gente perdeu o espaço de ser só gente. As redes sociais. Hoje eu estou aí dentro da casa de alguém, eu estou no quarto de alguém, eu estou na cama de alguém nesse exato momento. Tem alguém na cama me assistindo. A tecnologia invadiu, nós tiramos as paredes dos quartos. E é preciso ao casal um lugar que eles possam ser somente eles. A privacidade. A privacidade. Né? A privacidade. Né? Que é aquele lugar onde só se torna pessoa. Por quê? Porque a gente está exposto o tempo todo, né? Para cada um de nós ter uma vida pública, alguém nos olhando o tempo todo, né? Você passa na rua, alguém te cumprimenta centenas de vezes. Eu ia passando e um rapaz veio me cumprimentou. Eu já não sei muito quem é, muita gente. E ele olhou para mim e disse assim, pegou na minha mão, disse, eu gosto muito dos seus vídeos. Naquele momento, eu entendi que alguém me vê nas redes sociais. Quem é a pessoa? Depois ela se retirou, não falou o nome, falou mais nada. Então, o casal, ainda que tenha toda essa tecnologia, aprenda a ter um momento juntos. Aprendam a construir momentos. Né? Tem casais que se tornam pais, Tânia, e aí entra numa crise. Eu conheço muitos casais que são pais, mas não são casais. São os pais da criança. Eles esquecem que tem uma vida deles, do casal. Eles vão cuidar, um cuidado excessivo em algumas vezes, Sim. dos filhos, e esquece de cuidar deles, de uma vida deles, paralela ao cuidado com os filhos. Nós sabemos que os pais que têm crianças atípicas, a dedicação é maior, e isso também termina influenciando, às vezes, no estresse de não saber administrar, Sim. de separar, não é isso? E aí, é outra mais questão. uma vez, eu tenho um ponto negativo. Eu tenho muitas mães atípicas sem pai. Sem o pai. Eles saem da relação por falta de diálogo, de companheirismo, porque não soube investir e separar. Me pediram até um podcast, eu não gravei, sobre uma pergunta, né, de um casal que eles têm um medo excessivo de engravidar, são casados, certo. Mantêm uma paixão, porque o companheiro... Isso foi relatado pela companheira, de forma individual, tem medo de que venha uma criança atípica. Olha, eu atendi, a gente atende muitas mulheres e eu atendendo mães atípicas, e ela disse a mim, ela começou a descrever o dia a dia dela, ela tem mais de uma criança atípica, e eu disse, como é que fica então? E ela falando que o esposo era um bom companheiro que ajudava, eu disse, como é que fica então a relação de vocês? E me chamou a atenção a resposta dela, ela disse, nós vamos sobrevivendo. A gente não tem sobrevivendo. E aí não tem sobrevida no casamento. Isso. Né? O casamento é uma vida. Quando ela me descreveu a rotina dela e do companheiro, eu disse, como é que ficam vocês? Ela disse assim, sobrevivendo. E aí a gente precisa fazer uma psicoeducação. Né? Ensinar os casais, por isso que se exige uma técnica, um cuidado, de como eles vão poder adaptar a vida com esse novo contexto. Novos que sempre surgem na nossa vida. Eu falo muito para os casais, olha, os casais têm filhos adultos, que já estão fora de casa, têm um estilo de vida. Os casais que têm crianças pequenas, bebês, né? Ou que estão em idade escolar, ou que são adolescentes, eles têm um outro estilo de vida.
São Esse dia fases, um casal me falava, olha, a gente teve que deixar os filhos com a minha sogra para a gente poder sentir só um pouquinho que são namorados, né? E eu só que bonito, né? Que esse pouquinho não seja tão pouquinho assim. Sim. Que vocês tenham um momento família, mas que também vocês tenham um momento casal, que tenham um momento paz, né? E a gente precisa falar desse lugar da paternidade como uma coisa coletiva. A paternidade não é da mãe. A paternidade é do casal, né? Esse é paterno-materno, ele é coletivo, porque senão a gente coloca um peso, né? Aquela que pariu é a que tem que cuidar. Eu vou ser o provedor. Não necessário. Tem inúmeros casos de pais que são cuidadores e as mães são as provedoras, né? Então, as famílias, elas são muito diversas. A gente fala de família como uma idealização, né? De um grupo de pessoas que estão juntas. Em caso de ser pais atípicos, necessita só o processo de adaptação, mas é possível ter um casamento, é possível construir uma vida, é possível realizar sonhos, é possível ter uma vida normal com as adaptações. Sem ser só sobrevivendo. Sem sobreviver, porque a sobrevida vai gerar um esgotamento mental. Era o que estava. E vai buscar uma fuga. Uma das partes vai fugir. Lembrei agora do famoso estresse do cuidador, que é muito comum em cuidadores únicos de idosos ou de pessoas portadores de alguma sequela neurológica, onde fica aquela pessoa praticamente única sendo cuidador daquela pessoa. Assim como aí nessas mães atípicas, os pais atípicos, né? O pai, infelizmente, ele faz esse papel de forma ineficiente ou ausente, e acaba que a mãe assume esse papel com maior prevalência. Isso não é o adequado nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Mas, infelizmente, aqui nós latinos, parece que isso é um pouco mais prevalente. Judemar, e dividir tudo isso, você falou muito bem e eu assino embaixo, da questão da prevenção. Tudo é prevenção. Prevenção e planejamento. Isso vem a educação por trás disso, né? O estudo, o diálogo. E, às vezes, nas minhas reflexões aí que eu faço, eu penso, nossa, por que o nosso país, depois de tantos e tantos anos, a gente fica sempre patinando e não avança? Eu acho que eu acho que eu e milhões de pessoas sabemos que a educação é o caminho, a educação formal, mas também a educação emocional é o caminho de sair desse marasmo que o nosso país está. Realmente o caminho é esse, é a educação emocional aliada com a educação formal? É possível, tá? A gente vai ter inúmeros modelos familiares, e esses modelos, eles também têm uma autocobrança pela exposição nas redes, porque a gente está pegando os casais emergentes ou não emergentes, querendo colocar o mesmo estilo de vida e uma mesma história, né? Eu sempre costumo contar que todos têm o mesmo sonho, mas não vão realizar do mesmo jeito. E a gente precisa acolher. Tá? Aqueles que conseguiram trabalhar suas emoções, eles conseguem depender também de uma instrução formal, e aí está relacionado também à qualidade de vida desse casal. Eles conseguem ter uma vida um pouco mais leve. Não quer dizer menos problemática. Sim. Tá? Não quer dizer que as pessoas tenham uma maior estrutura formal, emocional, eles não vão ter problema no casamento. Se juntaram duas pessoas, em algum momento essa dificuldade pode aparecer. Vamos falar talvez do acesso. Algumas pessoas ainda não têm acesso a cuidar um pouquinho mais da saúde mental. O casal, ele está tão preocupado em trabalhar, em cuidar dos filhos, em pagar as contas da casa, manter-se financeiro, cuida de empresa, trabalha fora. E de domingo a domingo eles estão preocupados com tudo. E aí eu pergunto, mas em que momento vocês se preocuparam com o casal? Com o casal. Se perdem nas atribuições que são diversas. Às vezes nem se conhecem, Tânia. Não é nem se perder. Eles nem se conhecem. Ou pecam porque estão tão ocupados nessas atribuições que esquecem de viajar, de passear, de namorar. Não existe. Não tem tempo para eles. Aí eu falo, vocês precisam voltar a ter rituais. Né? Os rituais de conexão. E quando estão juntos, hoje nós temos casais que estão almoçando, por exemplo, no restaurante, cada um com o seu celular. Por exemplo, todos vocês vão lembrar de uma coisa que eu vou falar agora. Cartas de amor.
As pessoas antes escreviam cartas, mandavam texto, sentavam para ler um livro. Hoje elas estão com tanta pressa que elas mandam um áudio rápido, dirigindo assim, sabe? Já estão com a mão no volante, vão mandando um áudio. E de 2 minutinhos é muito. A pessoa que você ama merece mais que esses 2 minutos. Merece mais do que esse áudio. Né? Então vamos construir. Que tal um café à noite, 15 minutinhos ali. Desconecta um pouco o celular. O nosso celular ele já não é tão privativo assim, é tão exposto, né? Ele chega mensagem o tempo todo. E eu sempre falo, olha, desconecta o celular um pouco da internet. Conecta-se com a pessoa que está ao teu lado. Sim. Cria essa conexão. Porque são esses momentos que vão fortalecer os vínculos. Né? Cria esse lugar de desejo de que no final do dia a gente queira voltar para casa. Eu sempre falo para as pessoas, o lar onde você mora é aquele onde você deseja voltar. Depois de um dia de trabalho, e a gente assim, vale a pena eu encontrar as pessoas que estão em casa me esperando. O lar físico, o lar mental. Eu lembrei agora de uma frase, eu acho que é de um autor desconhecido, que a nossa mente é o nosso lar. Nós esquecemos isso, então a gente tem que cultivar os nossos pensamentos e da melhor forma possível e cuidar da base, da estrutura do tecido cerebral de uma forma adequada, porque é a nossa moradia, né? O nosso cérebro é a moradia. Eu sou uma casa-corpo no mundo, né? Eu sou o mundo no mundo. Até porque o cuidado é sempre, é diário, da gente rever, da gente ver o que é. Se não estamos conseguindo dialogar ou ter tempo de ouvir, acolher o outro, buscar ajuda profissional. Porque vale a pena resgatar, não é verdade? Coisas que muitas vezes a gente vai se perdendo nas atribuições diárias e terminam afetando de maneira significativa. Então, quantos relacionamentos poderiam serem resgatados se nós buscássemos ajudas? O senhor falou, nós falamos, eu acho que nós que temos uma escuta ativa, sempre ouvimos alguém dizer, muitas vezes nós reconhecemos que perdemos porque pecamos por falta de diálogo ou tempo de dar atenção ao outro. Não levar para a cama sempre o celular. Não ir para um restaurante ou estar na mesa, no almoço ou na janta, sempre com o outro ali que não está presente fisicamente. É o cuidado. Não é isso, Gildemar? Diário. Eu costumo brincar que nós fotografamos tudo, mas nós temos pouca memória. Sim. Nós nunca registramos tanto para ninguém ver. Aí eu sempre falo, olha, eu quero que você fique com a parte de mim que ninguém pode tirar. Olha pessoal, que essa profundo. fotografia, as pessoas podem tirar. Sim. Volta aí o corpo. Então você falou, assim, Gildemar, que eu quero que você fique de mim a parte que ninguém pode tirar. Que parte é essa? É esse momento que ainda que eu tenha tanta coisa para fazer, eu quero dedicar para você. Eu quero recortar o tempo para que esse tempo seja seu. Não é de outra pessoa, é seu. E você pode usar. Né? Eu quero estar nesse lugar com você por inteiro. Por quê? Porque a gente já tem um tempo muito exposto aos outros. Né? E eu tenho uma preocupação que a gente está construindo lugares que não tem mais memória. As pessoas estão indo nas redes sociais para tentar lembrar de alguma coisa que elas viveram. Porque elas registraram para que alguém visse. E eu quero registrar para que eu veja. Eu quero que meu corpo registre aquele momento que seja como uma memória afetiva. Né? Que eu tenha desejo de querer lembrar aquilo ali. E aí a gente tem uma exposição diferente, midiática. Né? A gente está registrando para que ninguém possa ver. É como se nós não tivéssemos mais um rosto. E todos os dias eu teria inúmeras selfies para lembrar que eu tenho um rosto. Sim. Né? E o casal, será que está tentando... Que momento eles estão registrando do dia a dia para lembrar que estão juntos? Memórias verdadeiras. Memórias verdadeiras. Um cuidado. Né? Sim. Gildemar, às vezes, infelizmente, alguns casais já procuram o terapeuta de casal, você, já para tentar salvar, porque estão numa grande crise. E quando isso, eles conseguem aceitar que às vezes é melhor não continuar, como é que normalmente... acontece, eles aceitam facilmente ou alguém resiste mais do que o outro? Quando eles procuram,
naquele momento, os dois querem salvar aquilo ali. Eles querem continuar, só não sabem como. Com o passar do tempo, os dois vão encontrar a resposta de continuar ou não, mas já maduros, já de forma um pouco mais acolhedora. Porque muitas vezes o casamento acaba. E quando tem filhos? Sim. Né? O que se acabou foi uma relação afetiva entre aquele casal. Mas os vínculos ainda permanecem. Né? Casais que não têm filhos, há um outro modelo de término. A gente tem uma ideia que as pessoas casam porque fazem um ritual. Ou que se separa porque assinaram um divórcio. Né? E eu sempre costumo falar, em que momento vocês se separaram? Que não aquele que o juiz assinou. Tem gente casada que o juiz separou há 30 anos, mas que a mente, a estrutura e o comportamento permanece de uma pessoa casada. Tem gente que está casado e que se separaram no dia do casamento, fizeram a festa. Mas estão mantendo um vínculo ali por alguma questão religiosa, cultural. Né? Então, eu sempre pergunto, em que momento vocês perceberam que perderam a conexão? É possível criar novas conexões? Sim. A neuroplasticidade está aí. Sim, sim. É possível criar novos afetos? Sim. É possível viver, mesmo tendo trauma de um momento ruim? Também. Principalmente porque eu também sou uma pessoa. Mas então o outro, em algum momento ele me traiu e eu posso continuar um casamento e ser feliz? Pode. Depende da maturidade do casal, como vão lidar com essas questões. Olha, pessoal, quanta informação legal nesse podcast de hoje. Isso quer dizer o seguinte, a Tânia trouxe agora há pouco, ao longo do podcast, em alguns momentos, algumas dicotomias entre homem e mulher. O que é mais prevalente em um ou outro? Não existe essa regra. Sim. Depende daquela dupla, daquele momento. Então, não existe uma regra. O profissional capacitado, ele vai fazer a leitura daquela situação e vai, depois de certa quantidade de sessões, dar aquele provável diagnóstico, aquele provável leitura do que pode estar acontecendo. Então, às vezes, a gente vê aí em vídeos, em exposições, em vendas, e esses vendedores de soluções de respostas fáceis, né? Possíveis respostas ou caminhos. Mas essa resposta sua que está aí sofrendo ou precisando ou querendo se entender é algo que é construído entre a dupla e o profissional habilitado para poder fazer aquela leitura e, com isso, auxiliar nesse entendimento. Estamos aí quase na reta final. Eu escutei bastante hoje e ficaria aqui, sinceramente, mais horas e horas aprendendo aqui com o nosso professor. Tô muito feliz aqui por esse momento. Já estou pensando no segundo episódio, na terceira gravação com você. Agradeço aí a todos. E para me achar, para me localizar, pelo Instagram, drjoselorenso.psiquiatra, lá vai ter todas as informações. Tânia? Eu quero passar para o Gildemar e depois eu encerro. Fiquem à vontade, a gente quer dizer da nossa satisfação, eu tenho certeza que você que esteve conosco vai compartilhar, que ficou ouvindo, obteve informações importantes e vale a pena fazer a seguinte reflexão. Por que não procurar, diante de certos contextos, de uma crise de um relacionamento, uma pessoa especialista para fazer uma terapia de casal? Gildemar, fique à vontade. Olha, eu agradeço a vocês, tá? Vim aqui como um aprendiz, tá? É esse o lugar que eu estou no mundo. É de aprender com as pessoas. Sou apaixonado pelos relacionamentos. Acredito em amores felizes, tá? E você que está aí ouvindo e que vai ouvir em outro momento, não importa o que aconteceu até hoje. Mas hoje pode ser o começo de uma nova vida. Pode ser o começo de um novo amor. Se está em um relacionamento, tu podes melhorar. E se tu saiu de um relacionamento que não te fez feliz, sem desespero. Vai chegar alguém legal e você vai dizer assim, essa é a melhor fase da minha vida. Tá? Então, toda e qualquer pessoa, em algum momento, viverá um grande amor. Vocês podem me localizar nas redes sociais, eu sou Gildemar Guilherme. É super fácil, porque esse nome só tem esse mesmo lá no Instagram. Né? Vocês podem me acompanhar e podem fazer pergunta, eu respondo sempre que possível. Tá? Ao José Lourenço e à Tânia, a minha gratidão. Eu espero ter contribuído com vocês, com o Acolher Mentes, e possibilitar que outras pessoas possam se sentir um pouquinho mais acolhidas no dia de hoje, tá?
E sim, tudo tem solução e tudo tem uma resposta com o tempo. Tá? O tempo de Cronos, né? Agradecer a você que esteve conosco. Eu sou Tânia Lopes, psicóloga clínica. Você pode me encontrar na rede social Psicóloga Tânia Lopes. Eu atendo presencial aqui em Arapiraca e também atendo online. É um prazer sempre estar aqui. Agradecer ao nosso convidado, dizer que foi um prazer. Pedir a você que compartilhe e que faça perguntas, e nós estamos sempre aqui. Eu, Dr. José Lourenço, e pessoas como o nosso convidado de hoje, para trazer mais conhecimento e reflexão para você. Até o próximo Acolher Mentes. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado.